Oi pessoal, eu sou o David e hoje, como nós tínhamos combinado, nós vamos falar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Hoje nós combinamos de falar sobre o livro 1. Bom, eu já falei que o C.S. Lewis foi muito famoso, principalmente pelas Crônicas de Nárnia, e também foi bem famoso porque ele tinha uma amizade com o Tolkien, o nosso mestre da fantasia, vamos dizer assim, e um dos seus maiores sucessos foi criar o mundo do Senhor dos Anéis, a Terra-média, né? E eles eram muito amigos, e ambos também eram cristãos. Eu vou ler para vocês o que a orelha do meu livro fala sobre o C.S. Lewis. C.S. Lewis nasceu na Irlanda em 1898. Em 1954, tornou-se professor de literatura medieval e renascentista em Cambridge. Foi ateu durante muitos anos e se converteu em 1929. Essa experiência o ajudou a entender não somente a indiferença, como também a indisposição de aceitar a religião. Como autor cristão, com a sua mente excepcionalmente lógica e brilhante, e seu estilo vivo e lúcido, ele foi incomparável. Suas obras são conhecidas em tradução por milhões de pessoas do mundo inteiro. Escreveu também livros de ficção científica, de crítica literária e para crianças. Entre eles estão as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis morreu em 22 de novembro de 1963, em sua casa em Oxford, na Inglaterra. Mas vamos direto ao assunto do livro Cristianismo Puro e Simples. E vamos agora começar a destrinchar capítulo por capítulo desta obra. Só que antes de começar o livro, nós temos o prefácio e nós temos também uma introdução que o C.S. Lewis faz, falando um pouquinho da obra, o que ele pretende. E desde o prefácio, o livro já é muito rico com o que ele quer falar sobre o assunto do cristianismo. No prefácio, ele vai destacar os motivos que o fizeram escrever este livro e quais os objetivos que ele tem nessa obra. Eu vou destacar alguns deles que me chamaram a atenção. Primeiro, ele vai falar como nasceu o livro. O livro nasceu quando ele tinha um programa na rádio, se eu não me engano, BBC. E aí, durante esse programa, ele falava, ele escorria sobre os assuntos que ele achava pertinente. E desses assuntos surgiram 3 livros. Só que aí, ele vai dizer que ele tentou transcrever da rádio para o que nós temos em mãos. E o principal medo dele era que, por o livro ser uma coisa mais íntima e não dar o apoio como a rádio dá de você entender as coisas que você quer dizer informalmente, o medo de C.S. Lewis era que ele não conseguisse passar as informações como ele gostaria quando escreveu o livro. Depois ele vai nos dizer os motivos por que ele estava escrevendo. Então, o objetivo principal que ele tem no livro é de atrair novas pessoas ao cristianismo. O segundo ponto que ele vai falar era o que ele não queria. O que ele não queria causar divergências, principalmente as questões, vamos dizer assim, doutrinárias ou de teologia na época. Existiam 4 ramificações do cristianismo naquela época. Essas 4 divisões eram a Igreja Anglicana, a Igreja Católica Romana, a Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana. Ele vai dizer que o ponto principal aqui não é divergir entre elas, e aí ele vai entrar nos quesitos que sempre rachou o cristianismo, vamos dizer, de protestantes para a Igreja Católica. Ele vai pegar a questão principal, X, que é a Maria, né? Nessas questões que dizem que ela não deve ser adorada, enfim. E aí ele vai dizer que existem outros pontos essenciais do cristianismo, não que esse não seja vital. Ele vai dizer que ele se preferiu manter longe e distante dessas discussões e quer tratar algo mais profundo do que isso e usando o cristianismo. E como o intuito dele é trazer novas pessoas para o cristianismo, ele vai dizer que essas questões doutrinárias, essas 4 instituições, vamos dizer, daquela época, brigavam entre si, não serviria de nada. E ele diz que ele teve esse cuidado que ao longo do livro, que ele quer trazer o que é de mais proveitoso do cristianismo para as pessoas que não sabem. E aí ele vai dizer que ele prefere manter o silêncio diante dessas questões. E aí ele vai falar de onde veio esse puro e simples, que foi de Baxter. Baxter era um grande influenciador, escritor, e ele era chefe dos protestantes. Então foi daí que ele ouviu falar essa questão de um cristianismo puro e simples. Ele trouxe essas reflexões tanto para o programa da sua rádio, como para o livro que nós temos em mãos. E aí outro ponto que ele vai falar que antes de ele publicar o livro, ele mandou essas cópias para 4 pessoas desses segmentos religiosos daquela época. Ele podia apurar que realmente o que ele escreveu era de fato algo que era muito mais puro e simples do que as divergências que eles tinham, já que em todo o livro eles apenas divergiram em 2 pontos. E um outro medidor para que isso acontecesse também foram as pessoas que leram o seu livro
e lhe mandavam as resenhas e o que elas achavam da obra. Aí nesse ponto ele vai dizer: a partir das resenhas e das numerosas cartas que recebi, chego à conclusão de que o livro, mesmo que imperfeito em outros aspectos, conseguiu ao menos apresentar um cristianismo consensual, comum, central ou simples. Ou seja, apurando tudo, ele acredita que ele fez um bom trabalho expor as questões principais do cristianismo. Aí ele vai terminar o prefácio fazendo uma alusão sobre a palavra cristão e a palavra gentleman. Ele usa a palavra gentleman para falar de uma pessoa que é muito bem educada, que é uma pessoa muito polida. E aí ele vai fazendo vários contextos referentes à palavra. Mas o que eu quero me ater na questão que ele diz que, por exemplo, às vezes a pessoa é gentleman por uma questão de contexto, por uma questão de educação ou por uma questão de momento. E às vezes ela pode transparecer uma coisa que ela não é. Às vezes ela só foi pressionada pelo momento para ser educada e ponto. E aí é quando ele vai fazer essa mesma alusão com a palavra cristão. E ele vai dizer que a palavra cristão, quando ela foi usada pela primeira vez, foi lá em Atos, eu até abri aqui, foi em Atos 11:26, que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pois bem, ele vai fazer a seguinte conotação: cristãos, no sentido real da palavra, são as pessoas que têm um relacionamento e elas de fato têm o caráter de Cristo. E ele vai dizer que isso é uma coisa meio que invisível, porque nós não conseguimos mensurar o quanto aquela pessoa é cristã, sim ou não. Logo, uma coisa que ele falou que já aconteceu é que a palavra cristão perdeu o sentido da palavra, o sentido real da palavra, do que é ser cristão. E ele vai dizer uma coisa assim: a questão não é teológica e nem moral, mas somente de usar a palavra de forma que todos possamos entender o que significa. Quando um sujeito segue uma vida indigna da doutrina cristã que professa, é muito mais claro dizer que ele é um mau cristão do que não chamá-lo de não cristão. Eu achei muito interessante essa questão, e principalmente que hoje a palavra cristão não significa nada, no sentido não só de tratar das pessoas, mas como hoje essa palavra está muito desacreditada. Ele vai comparar o que ele quer expor, é como se você estivesse dentro de uma casa e que lá existem regras. O cristianismo é esta casa e que lá dentro você tem regras, e aí você vai descobrindo essas regras e você vai descobrindo essa nova vida que é ser cristão através deste relacionamento, e que isso é paulatino e que isso também depende muito ao tempo que Deus tem com cada pessoa diferente. Ele vai meio que ilustrar ali que o que ele quer fazer é um convite para que as pessoas entrem dentro desta casa, para que elas entendam e para que elas desfrutem de algo muito maior do que um título, de um rótulo de ser cristão. Avançando na introdução, nós vamos ter um texto de Kathleen Norris falando do contexto que foi escrito esse livro. Ela vai dizer que a Inglaterra estava em guerra e que, diferentemente das outras guerras, quem sofria eram cidadãos comuns. Eles estavam sofrendo bombardeios, e aí, convidado pela BBC para falar sobre as questões do cristianismo, C.S. Lewis, nesse contexto, aceitou o convite para trazer um pouco de esperança para este momento que eles estavam vivendo. Então foram 4 anos, de 1942 a 1944, tem uma parte no texto dela que ela diz assim: quão insólito devia ser ligar o rádio, que a toda hora dava notícias de mortes e de uma destruição indescritível, e ouvir um homem falar de forma inteligente, bem-humorada e profunda sobre o comportamento digno e humano, sobre a conduta leal e sobre a importância da distinção entre o certo e o errado. E ela vai dizer que C.S. Lewis, com todo amor e carinho, fez o melhor que pôde e de uma forma muito humilde, que ele não se sentia capaz de fazer isso. E aí finalmente a gente vai entrar no livro 1, o certo e o errado, como chaves para a compreensão do sentido do universo. E aí nós vamos para o capítulo 1, a lei da natureza humana. E essa lei da natureza humana, C.S. Lewis vai dizer que existe uma lei incutida no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, seja elas nas coisas formais ou informais. Ele vai dizer que nós temos sim um senso do que é certo e do que é errado. E quando nós transgredimos, nós somos seres humanos que damos várias desculpas daquilo que sabemos que é errado. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão certas, atribuímos a nós as coisas boas e as coisas ruins. Nós maquiamos, nós tentamos dar um jeito
para que nós saiamos bem nessas coisas. E aí C.S. Lewis vai dizer que essa lei natural, ela está incutida em nós, tanto é que quando nós transgredimos, nós temos já um discurso pronto, porque desobedecemos, porque nós falhamos e nós temos os nossos próprios argumentos. E mesmo que estejamos errados, nós vamos tentar sair pela tangente. Ele vai dizer assim: logo, tentamos transferir para outros a responsabilidade pela transgressão. Perceba que é só pelo mau comportamento que nos damos ao trabalho de encontrar tantas explicações. São somente fraquezas que procuramos justificar pelo cansaço, pela preocupação ou pela fome. Nessas boas qualidades, atribuímos-las a nós mesmos. Uma outra coisa que ele falou nessa parte do livro foi sobre a conduta que é generalizada. Por exemplo, ele disse que se você pegar a moral de conduta de várias civilizações, você vai ver que ela é igual, é a mesma coisa. Nós temos incutido em nós o que é certo e o que é errado. E outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante é que existem leis que o ser humano não pode quebrar. Por exemplo, a lei da gravidade. Não consigo quebrar a lei da gravidade. Mas existem outras leis que eu posso desobedecer, sim. E eu escolho desobedecer. E aí, resumindo tudo que foi dito nesse capítulo, ele vai dizer: são essas, pois, as duas ideias centrais que pretendi expor. Primeiro, aqui os seres humanos em todas as regiões da Terra possuem a singular noção de que devem comportar-se de uma certa maneira. E por mais que tentem, não conseguem se livrar dessa noção. Segundo, que na prática não se comportam desta maneira. Os homens conhecem a lei natural e a transgridem-na. Esses dois fatos são fundamento de todo pensamento claro a respeito de nós mesmos e do universo em que vivemos. Agora o capítulo 2, ele vai falar algumas objeções referente ao capítulo 1 que nós acabamos de falar. E aí ele vai responder duas perguntas que foram feitas com base nesse primeiro capítulo que ele recebeu das pessoas que estavam ouvindo ele. E a primeira delas foi que a lei moral, que foi um outro nome que ele deu para a lei natural, que nós vimos, que ele classificou em 3 nomes, que era a lei da natureza humana, ou a lei moral, ou regra de bom comportamento. E a primeira pergunta que foi feita foi se ele não estava confundindo esta regra moral com o instinto gregário. E o que seria esse instinto gregário? É um instinto que nós temos, que para sobreviver, nós nos ajuntamos, criamos uma regra de condutas para essa sociedade. Ou seja, a gente acaba se protegendo de uma certa forma. Ele vai explicar dizendo que não. Ele vai dar um exemplo de quando ouvimos uma pessoa que está em perigo, numa selva, vai existir em nós 2 instintos. O primeiro, a de socorrer a pessoa, e o segundo, de nos protegermos. E ele vai dizer que, com certeza, na maioria dos casos, as pessoas vão escolher salvar a pessoa, ainda que ela não tenha forças, ainda que ela não tenha condições para isso. E aí um outro ponto que ele vai dizer é que estes impulsos que nós temos, nós devemos lidar e saber como usá-los. Porque para cada impulso existe um momento. E ele vai usar um dos exemplos que eu achei fascinante, eu vou ler para vocês. Ele disse assim: você poderia pensar também que a partitura musical que lhe manda num determinado momento tocar tal nota no piano e não outra é equivalente a uma das notas no teclado. A lei moral nos informa da melodia a ser tocada. Nossos instintos são meras teclas. Ou seja, ainda que nós tenhamos várias opções com os nossos instintos, existe uma norma, uma conduta, como a partitura, que você precisa seguir à risca. E aí, continuando falando sobre a música, ele vai dizer: voltemos ao piano. Não há nele 2 tipos de notas, as certas ou as erradas. Cada uma das notas é certa para uma determinada ocasião e errada para outra. A lei moral não é um instinto particular ou um conjunto de instintos. É como um maestro que, regendo os instintos, define a melodia que chamamos de bondade ou conduta. E aí vai voltar naquilo que eu falei. Ele vai falar da questão do amor, por exemplo. Uma mãe que ama demais e tem seu instinto maternal. Esse instinto maternal dela, uma hora ela vai ter que aprender a dosar isso, porque senão o filho dela não acaba crescendo. Ele vai falar sobre outros instintos que nós temos também, mas que devemos saber dosar segundo o momento. É isso que ele vai tratar nessa primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele recebeu uma pergunta assim: outras pessoas me escreveram perguntando: isso que você chama de lei moral não é somente uma convenção social ou algo que nos foi incutido pela educação? E aí ele vai dizer que não. E ele vai dizer que nós aprendemos isso pela esta lei natural. Que nós temos sim incutido em nós o certo e o errado. E ele vai dizer também
que este certo e errado muda conforme a nossa evolução. E ele vai citar o exemplo que era clássico na Inglaterra, de eles queimarem pessoas que eles achavam ser bruxas. E aí ele vai dizer que naquele presente momento eles não acreditam mais em bruxas, então não existe por que caçá-las. Ou seja, então houve uma melhora da conduta desse tempo. E aí, em outro ponto, ele vai dizer que isso também não é um avanço moral. Então, se elas não existem, não tem por que caçá-las, por que matá-las. Aí, referente a isso, ele vai dizer: não há aqui uma diferença de princípios morais, apenas o enfoque dos fatos. Pode ser que o fato de não acreditarmos em bruxas seja um grande avanço do conhecimento, mas não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Não consideraríamos misericordioso um homem que não armasse ratoeiras por não acreditar que houvessem ratos na casa. Bom, aí chegamos no terceiro capítulo, a realidade da lei, e ele vai voltar de novo no primeiro capítulo, falando que nós temos um guia de conduta moral e nos esforçamos para fazer, e mesmo assim sabemos que não fazemos, que nós erramos, mas cobramos principalmente quando as coisas dão errado para nós. E aí um outro exemplo que ele vai dar, ele vai falar que as leis da natureza, para a natureza é muito claro. Por exemplo, uma pedra vai ser uma pedra e ela vai agir conforme a lei da gravidade. Uma árvore vai ser uma árvore porque ela tem suas características de árvore e ela vai responder essas leis da natureza normalmente. O que não acontece com os seres humanos, sabendo que ele tem um guia de certo e errado, mas mesmo assim ele transgride. Um dos pontos que ele vai dizer que para mim foi central nesse capítulo, foi o porquê de sermos corretos. Se é simplesmente por uma conduta social ou se existe algum valor por detrás disso. O que me fez pensar bastante é qual que é a nossa intenção verdadeira nisso, para sermos bem vistos pela sociedade, ou se é para quando errarem conosco, nós temos o direito de dizer que nós não fazemos assim, mas aí chega aquele grande dia que a gente acaba fazendo, porque infelizmente nós erramos por conduta natural também. E ele vai dar esse choque de qual que é a verdadeira natureza dessa justiça. Será que a ação em si, ela não é só para um benefício vazio? Porque se a sociedade deveria ser correta e ela não é, por que eu tenho que fazer? Isso tudo que ele pintou foi para dizer que sim, existe uma lei maior, uma lei verdadeira entre o certo e o errado. E aí no final ele vai dizer assim: consequentemente, esta regra do certo e do errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser uma verdade, uma coisa que existe realmente, e não há uma intervenção humana. E no entanto, não é um fato no mesmo sentido em que o comportamento afetivo das pessoas é um fato. Começa a ficar claro que teremos de admitir a existência de mais um plano de realidade. E é aqui que eu acho que ele vai começar a destrinchar não só o plano humano, mas sim as questões voltadas para Deus e tudo mais. Porque ele vai dizer e que neste caso, em particular, existe algo que está além e acima dos fatos comuns do comportamento humano. Algo, no entanto, que é perfeitamente real a uma lei verdadeira, que nenhum de nós elaborou, mas que nos sentimos obrigados a cumprir. E aí nós chegamos no penúltimo capítulo, dessa parte do primeiro livro, que tem como título O que existe por detrás da lei. Aí C.S. Lewis vai começar a introduzir Deus nessas questões todas. E eu acredito que o intuito dele é chegar no cerne da questão. É quem criou essas leis. E aí ele vai bem lá no começo, ele vai falar da questão primordial entre ateus e cristãos sobre a questão da criação. Existem dois temas recorrentes a isso. A primeira, que todo mundo sabe, é a teoria do Big Bang, a da evolução, a que ele vai chamar de força vital. E a segunda é a da criação. A princípio ele vai falar que é uma mente criadora que comanda e se relaciona com tudo que foi criado. Em questão da ciência, ele vai falar que a ciência em si, ela não pode ver essa questão das leis e da criação, e ele vai dar um exemplo. Para anotações científicas, eu observo certa coisa e desta coisa eu faço os meus relatórios do que eu estudei. Já na criação, não é possível pegar esta criação como um todo e estudar ela e investigar quem comanda todas as coisas. Então, ele não menospreza a ciência, ele só diz que ela não é árbitro para ter certeza que existe algo que comande o universo. E aí nesses dois pontos que ele falou, da força vital, que ele vai falar que é o materialismo, que tudo surgiu, aí a matéria se desenvolveu e se desenvolve até hoje. E o outro é a criação.
E aí, referente a esse assunto, ele vai dizer, que eu achei bem interessante. A natureza da questão é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhuma razão especial, ou se existe por detrás dele um poder que o produziu tal como conhecemos. Uma vez que esse poder, se ele existe, não seria um dos fatos observados, mas a realidade que o produziu. A mera observação dos fenômenos não pode encontrá-lo. Existe apenas um caso no qual podemos saber se esse algo a mais existe, a saber, o nosso caso. E neste caso constatamos que existe. Ou examinaremos a questão por outro ângulo. Se existisse um poder superior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar para nós como um dos fatos próprios do universo. Da mesma forma que um arquiteto de uma casa não pode ser uma de suas escadas, paredes ou lareira. A única maneira pela qual podemos esperar que esta força se manifeste é dentro de nós mesmos, como uma influência ou uma voz de comando que tente nos levar a adotar uma determinada conduta. É justamente isso que descobrimos dentro de nós. Então, pelo que parece, essa conduta, essa voz de razão moral é algo que um ser superior colocou dentro de nós. E aí, sobre essa força vital, no fim do capítulo nós vamos ter uma nota. E ele vai dizer assim, bem lá no finzinho: a força vital é como um deus domesticado. Você pode tirá-lo de dentro de uma caixa sempre que quiser, mas ele não vai incomodá-lo em ocasião alguma. Todas as coisas boas da religião sem custo nenhum. Não será a força vital a maior invenção da fantasia humana que o mundo jamais viu? E diante de tudo isso, ele vai dizer que ele ainda não está mostrando Deus. Aí no final desse capítulo ele vai dizer: não pense que estou indo rápido demais do que estou na realidade. Ainda não estou nem perto do Deus da teologia cristã. Tudo que obtive até aqui é evidência de algo que dirige o universo e que se manifesta em mim como uma lei que me incita a praticar o certo e me faz sentir incomodado e responsável pelos meus erros. Segundo me parece, temos que supor que este algo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa conhecida, porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E ninguém jamais viu um pedaço de matéria dar instruções a alguém. É claro, porém, que não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. E aí ele termina falando que vai falar isso nos próximos capítulos. Bom, aí nós chegamos no quinto e último capítulo. Gente, que gênio! Muito legal. E o quinto capítulo foi Temos Motivos para Nos Sentir Inquietos. É que ele vai fechar aonde ele queria chegar. Se você pensava que ele estava querendo chegar em Deus, até aqui não. Ele queria chegar principalmente no cristianismo. Eu achei essa sacada muito legal. Aí nesse capítulo ele vai começar falando sobre as pessoas que se sentiram meio que traídas, né? Achando que ele iria falar sobre uma outra coisa. Ele acha que as pessoas ficaram frustradas com ele ter chegado até Deus. Ele também não queria que essa conversa fosse uma conversa meramente religiosa. Então ele vai explicar que esse não foi o intuito dele. E depois ele vai falar sobre Deus. Que sim, que ele acredita que existe uma força maior que move tudo. Só que ele vai fazer, tipo, uns contrastes de Deus. Deus é um ser muito inteligente que criou o universo. E ele é lindo. Também ele é muito ruim, ele é mau. Deus, ele tem a sua bondade, mas ele também tem a sua justiça. Deus é o bem. E aí ele vai fazer o contraste. Por exemplo, se eu que tenho essa lei que não consegue, ainda que saiba fazer as coisas certas, como é que será o meu encontro com essa divindade que seria o bem na sua totalidade? E aí por isso que o capítulo se chama Motivos para se sentir inquietos. E aí ele vai falar que tudo que ele quis fazer foi apresentar de fato o cristianismo, dizendo que você tem sim motivos para se sentir inquieto, você tem sim uma lei que você não consegue suprir, você não consegue corresponder, e que a única solução para o presente momento que falam sobre todas essas questões que foram abordadas até aqui, o cristianismo é a única que vai ter a resposta exata para tudo que vivemos como pessoas, como dúvidas, como erros, como acertos. E agora, fazendo um resumo geral desse primeiro livro, nós vimos que nós temos uma lei, existe alguém por detrás dessa lei, nós não somos capazes de obedecer essa lei na sua totalidade. Nós esperamos das outras pessoas, esperamos que a sociedade e todo o resto correspondam a esta lei, sendo que as nossas esperanças elas são falsas. Existe uma lei maior, criada por uma mente maior, e é aí que nós somos apresentados ao cristianismo. Nós não sabemos corresponder a esta lei de forma certa,
nós temos uma fonte e uma mente que criou toda essa lei, e é somente neste lugar que nós podemos encontrar perdão, arrependimento. Então, eu vou ficando por aqui. Então, para a semana que vem, dia 17, nós vamos ler o livro 2. Da minha edição, nós vamos ler da página 47 até a página 88. São 40 páginas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar o que você achou da leitura. Um abraço, até mais.